Quem tem enxaqueca pode comer glúten? Ou isso é mais uma modinha, é um absurdo, não é para todo mundo? O glúten realmente faz mal? Essa e outras perguntas eu vou responder para você agora, porque eu sou a Daniela Miguel e você está no canal Vencendo a Enxaqueca. Aqui você encontra tudo o que você precisa saber para a sua jornada, para você vencer a enxaqueca como eu venci e também como eu venho ajudando centenas de pessoas a vencerem a enxaqueca. Então é o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer é clicar no sininho. Clicando no sininho você vai ser avisada assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Você vai receber ele por e-mail e você não vai perder nada, nenhum conteúdo super bacana que eu posto aqui toda semana a respeito da enxaqueca. E não esquece também de dar um like, porque assim essa informação, esse conhecimento riquíssimo sobre enxaqueca vai ser espalhado para as mais de 30 milhões de pessoas de enxaquecosos nesse Brasilzão. Então me ajuda aí, beleza? Então vamos começar. Eu já vou falar o que precisa ser dito, porque aqui não tem mimimi não. O glúten é sim um veneno para quem tem enxaqueca e para quem não tem. E se você ficar comigo até o final, você vai descobrir por quê. Você tem que entender o processo digestivo, o que acontece no seu processo digestivo para você entender por que o glúten faz mal. Quando você come alguma coisa, né? Essa coisa que você comeu começa a digestão lá no seu estômago. E aí, no estômago tem a quebra dessas substâncias, né? Para chegar essas substâncias lá no intestino e elas serem absorvidas pela nossa mucosa. E isso vai cair lá na nossa corrente sanguínea. Então, essa quebra, né, vai deixar essas substâncias prontas para chegarem no intestino e serem absorvidas ou não, né? Então, o intestino tem esse papel de falar o que vai entrar para ser um nutriente absorvido ou o que vai virar cocô. Olha a importância do intestino. E por isso que o intestino ele é uma peneira. Ele é uma peneira bem fininha, assim, grosseiramente falando, muitos buraquinhos muito pequenininhos, justamente, né, para essa substância que está pronta para passar para a corrente sanguínea, ela consiga atravessar e entrar e nos nutrir, né, as nossas vitaminas, os minerais, os aminoácidos, enfim. Muita gente fala: "Ah, você é o que você come". Nananina não, você é aquilo que você consegue absorver. Por isso que a saúde intestinal é tão importante para a saúde como um todo e para a enxaqueca também. No nosso intestino é onde vivem as bactérias, né? A grande parte das bactérias que nós temos no corpo, nosso intestino é povoado de bactérias boas e bactérias más. As bactérias boas, elas estão lá para defender a gente, para ajudar a gente, para produzir coisas que vão nos ajudar. E aí, quando a gente tem a grande maioria das bactérias boas no nosso intestino, o nosso intestino está em simbiose. Quando a gente tem bactérias ruins, bactérias que deixam a gente doente, o nosso intestino está em disbiose. Você já deve ter ouvido falar de disbiose intestinal. Então é isso, né? Bactérias más ganhando o time. O que acontece se você está em disbiose? Bactérias boas, você está em simbiose. E o que vai alterando aí a nossa simbiose, né? O que vai alterando a permeabilidade do nosso intestino? O nosso estilo de vida. Então, por exemplo, quando você come muito açúcar, muita farinha, muitos grãos, vai nos dando disbiose, né? Vai alterando aí a nossa microbiota, vai aumentando a permeabilidade intestinal. E uma coisa que altera muito a permeabilidade intestinal, que vai aumentando esses buraquinhos que são muito fininhos, são as lectinas. A lectina mais famosa, senhoras e senhores, quem será? Quem será? É o glúten. O glúten vai aumentando a permeabilidade intestinal. E o que acontece? O que isso significa? Então vamos lá. Quando o nosso intestino está sadio, com uma boa permeabilidade, é como se ele fosse ali um porteiro super exigente, que, boa noite, aonde o senhor vai, qual apartamento, qual o RG, qual o CPF, qual o nome do dono do apartamento. É um porteiro rigoroso, que só deixa entrar na corrente sanguínea aquilo que realmente deve entrar. Quando essa permeabilidade ela é aumentada, esse porteiro, ele nem pergunta o nome da pessoa e já deixa subir.
certo? Ele vai perdendo a capacidade de seleção, vai perdendo a seletividade. Olha só. Então, quando o glúten cai no nosso intestino, o que acontece? Vai dando desbiose e vai aumentando a permeabilidade e vai perdendo essa seletividade natural. Então, vai cair na nossa corrente sanguínea algo que não deveria cair. E quando algo que não deveria cair cai na corrente sanguínea, o que acontece? O nosso sistema imunológico ele é ativado, a gente produz anticorpos para tirar aquele inimigo, né? Nossos soldados entram em ação para nos defender. O ponto é que você continua comendo coisas, continua com uma má digestão, continua com uma comida mal digerida caindo na corrente sanguínea, uma proteína mal digerida caindo na corrente sanguínea, e todo dia você tem o seu sistema imunológico sendo ativado, você tem todo dia aí anticorpos sendo produzidos, e aí você vai entrando num quadro de uma inflamação silenciosa, né? Vai lenta. E aí toda hora você tá com uma gripe, toda hora você pega uma dor de garganta, toda hora você tá lá com uma virose, toda hora você tem uma gastrite, um refluxo, uma amidalite, tá cheia de celulite, tudo que termina com it é um sinal de inflamação, né? Você tá com uma desbiose tão grande, não consegue se livrar da candidíase, né? A cândida, ela é, né, uma bactéria ruim lá que tá lá no nosso intestino. Então escreve aqui para mim aqui embaixo, eu quero saber se você tem gastrite, se você tem amidalite direto, se você tem refluxo, se você tem alguma dor nas suas articulações, se você tem dor de ouvido direto, se você tem sinusite. Qual é a it que você tem? Escreve aqui para mim que eu quero saber. E esse quadro, ele só vai piorando, porque você não muda o seu estilo de vida, continua comendo as mesmas coisas, cada vez mais o seu intestino vai ficar permeável. Sabe o que vai começar a acontecer? Começam a aparecer as alergias, as intolerâncias. Coisas mais graves ao longo do tempo aparecem, como as doenças autoimunes. Doenças autoimunes, elas começam lá no intestino. O verdadeiro problema está no intestino. Eu não sei se você sabe, mas doença autoimune é uma lúpus, esclerose múltipla, tiroidite de Hashimoto. Tem dezenas de tipos de doenças autoimunes. Eu não vou falar disso agora, mas são coisas bem mais graves e que precisam ser olhadas e tratadas da forma correta, que é o começo lá no nosso intestino. Então, pessoal, o que vocês precisam entender é, em primeiro lugar, não adianta tirar só o trigo, né? O trigo é um dos problemas, o glúten é uma das lectinas, é a lectina, talvez a pior lectina, mas existem outras lectinas. Todos os grãos têm as suas lectinas e elas nos fazem mal da mesma maneira. Eu sei que muita gente vai falar, mas eu tirei o glúten, eu melhorei da enxaqueca. Isso até acontece com algumas pessoas, mas não acontece com a maioria, né? A grande maioria das pessoas que sofrem de enxaqueca crônica não vão colher resultados tirando só o glúten. O glúten precisa ser tirado, mas existem aí outros pilares que têm que ser trabalhados sim em conjunto. Não existe uma saída simples, uma saída única, né? Para você melhorar da enxaqueca, você tem que atuar em todos os pilares de toda a sua saúde. Tudo o que sustenta a sua saúde, a alimentação, o sono, a atividade física, o equilíbrio hormonal, o equilíbrio emocional. Beleza? Então é isso. Esquece o glúten. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.